Olá, essa é mais uma aula na série de treinamentos da SunnyHub. Nessa aula, nós vamos entender os conceitos básicos para o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. O objetivo aqui é que você entenda quais são os principais fatores necessários para elaborar uma proposta comercial e, assim, saiba por que é necessário pedir essas informações para o seu cliente. As duas principais informações para que possa ser feita uma proposta são a conta de luz e a localização do cliente. Na sequência, nós vamos entender o porquê. Aqui nós temos dois exemplos de contas de luz, uma da CE e outra da RGE, as duas principais concessionárias de energia do Rio Grande do Sul. A primeira informação que nós pegamos de uma conta de luz é o grupo tarifário. Neste exemplo, o cliente em questão está enquadrado como consumidor do grupo industrial. Neste outro exemplo, o cliente está enquadrado como consumidor do grupo B2 Rural Agropecuário. Por que nós precisamos dessa informação? Basicamente, o grupo tarifário indica como será a cobrança e o valor que será cobrado pela energia que o cliente consome. Por exemplo, aqui nós temos um cliente enquadrado no grupo B. Esse é o grupo de consumo mais comum, que engloba a maioria dos clientes residenciais e rurais. Esse cliente paga cerca de 95 centavos por kWh. Além disso, ele também paga os valores de bandeira, que resultam numa tarifa final de cerca de R$ 1,02. Já um cliente do grupo B, baixa renda, pagará uma tarifa final de cerca de 78 centavos, que é menor do que o grupo B convencional. Isso acontece porque o cliente de baixa renda está sujeito a um regime de cobrança um pouco diferente. Aqui embaixo nós temos os detalhes dessa cobrança, mas o mais importante aqui é entender que cada grupo tarifário tem um regime de cobrança diferente, de forma que nós precisamos saber qual é o grupo do cliente para saber quanto ele gastará com energia e, por consequência, o quanto ele vai economizar depois que ele tem energia solar em sua casa. Outra informação bastante importante é a fase da rede. Nesse exemplo, o cliente tem uma rede trifásica. Nesse outro exemplo, o cliente tem uma rede monofásica. Por que isso é importante? Basicamente, mesmo que o cliente tenha energia solar, ele vai continuar pagando uma taxa pela disponibilidade da rede elétrica. Essa taxa depende da fase. Aqui nós temos uma tabela que indica qual é o valor cobrado pela fase. Esse valor aqui está em kWh, não em reais. Ou seja, o que o cliente pagará de valor mínimo todo mês será esse valor aqui, multiplicado pela tarifa que depende do seu grupo tarifário. Então, um cliente com rede monofásica pagará sempre 30 kWh por mês, um bifásico pagará 50, enquanto o trifásico pagará no mínimo 100 kWh por mês. Vamos ver um exemplo. Digamos que o cliente em questão tem um consumo médio de 400 kWh todo mês. 400. Esse cliente tem uma rede trifásica. Então, o mínimo que ele pagará todo mês será 100 kWh. Então, quando nós formos calcular a potência necessária para esse cliente, nós vamos fazer o cálculo de forma que a geração mensal dele seja de somente 300 kWh por mês. Por quê? Não adiantaria projetar um sistema que gerasse 400 kWh por mês, uma vez que ele vai continuar pagando 100 kWh em função dessa ser a taxa mínima. Então, nós vamos projetar um sistema que gere somente a energia que o cliente pode compensar, ou seja, o seu consumo menos a fase, que nesse caso seria 300 kWh. Portanto,
é de extrema importância saber a fase da rede para fazer um projeto preciso. A última informação que nós precisamos na fatura do cliente é o seu histórico de consumo. É juntamente com o histórico e com a fase que nós saberemos quanta energia é necessário gerar para atender toda a demanda do cliente. Visto em outra aula, a fonte da energia solar é a irradiação que chega do Sol. A irradiação solar bate nos módulos, que causa uma liberação de elétrons, que causa uma corrente elétrica que é consumida na residência. Um ponto fundamental é que a quantidade de radiação solar que chega num local varia de acordo com a localidade. Além disso, a orientação e a inclinação dos módulos também determina o quanto dessa energia pode ser aproveitada. Neste exemplo, nós temos um telhado orientado para o norte. O norte é a orientação ideal para que os módulos sejam posicionados, porque é nessa orientação que eles produzirão a máxima energia. Isso acontece porque o Sol nasce ao leste e se põe a oeste, conforme essa animação. Mas o raio de luz vem da direção norte. Mais especificamente, durante a manhã ele vem da direção nordeste e durante a tarde ele vem da direção noroeste. Portanto, o norte é a direção na qual os módulos receberão a maior quantidade possível de energia solar. Outro exemplo, nós temos os módulos orientados na posição leste. O leste não é tão bom quanto o norte, porque uma vez que o Sol nasce ao leste e se põe ao oeste, nós teremos a maior parte da geração durante o período da manhã, e durante a tarde teremos uma geração menor. A título de comparação, a geração dos módulos posicionados a leste é cerca de 87% da geração dos módulos posicionados a norte. Por exemplo, nós temos os módulos posicionados na orientação oeste. Oeste é o contrário do leste, porque o Sol nasce ao leste e se põe a oeste, de forma que a maior parte da geração ocorrerá no período da tarde. E da mesma forma que no caso anterior, a geração com os módulos a oeste é cerca de 87% da geração dos módulos ao norte. Por fim, nós temos a orientação sul. O sul é a pior orientação possível, porque como já vimos, o raio de luz vem do norte. Então, quando os módulos estão posicionados ao sul, eles estarão de costas para o Sol durante o dia inteiro. De forma que a geração dos módulos posicionados ao sul é cerca de 70% da geração posicionada ao norte. Também é importante entender que a geração de energia solar é sazonal, ou seja, ela varia ao longo dos meses. Mais especificamente, nós temos a maior geração possível nos meses de verão, no começo e no final do ano. Isso acontece porque nesses meses nós temos a maior quantidade de radiação chegando nos módulos. Nós encerramos essa aula por aqui. Agora você está apto a entender e explicar ao cliente a importância das informações solicitadas para que se possa fazer uma proposta bem dimensionada e coerente com as necessidades do cliente.